Leitura 234 Jeremias 22 a 24 Projeto 365 22 de agosto de 2023 Jeremias 22 Deus ensinou ao rei a base para reconstruir a nação, observar a justiça, abandonar o mal e fazer o bem. Fazer o que é certo é mais que crer em todas as doutrinas a respeito de Deus. Significa viver em obediência a Ele. As boas ações não nos salvam, porém demonstram a nossa fé. O bom rei Josias havia morrido na batalha de Megido, seu filho Jeoacás reinou por apenas 3 meses, em 609 a.C., antes de ser levado para o Egito pelo faraó Neco. Jeoacás seria o primeiro governante a morrer no exílio. Foi dito ao povo de Judá para não se lamentar pela morte de Josias, mas para chorar por Jeoacás, que fora exilado e não viveria. Deus executou juízo sobre o rei Jeoaquim. Seu pai, Josias, havia sido um dos grandes reis de Judá, mas Jeoaquim era mau. Josias foi fiel à sua responsabilidade de ser um modelo de retidão, mas seu filho não o imitou. A ira divina recaiu sobre o infiel Jeoaquim, que sequer podia reivindicar as bênçãos de seu pai, pois não seguia o Deus dele. Podemos herdar o dinheiro de nossos pais, mas não a fé. Receber dos pais uma religião, uma boa educação ou uma casa bonita não nos garante um bom caráter. Devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Jeoaquim foi obstinado e duro de coração desde a infância. Deus o advertiu, mas ele se recusou a ouvir. A prosperidade sempre foi mais priorizada por ele do que um relacionamento com Deus. Se você está tão confortável que não tem tempo para Deus, pare e pergunte o que é mais importante, o conforto ou um relacionamento íntimo com o Senhor. O anel do selo era extremamente valioso, porque os reis utilizavam-no para autenticar documentos importantes. Os pecados de Jeoaquim deterioraram sua utilidade para Deus. Mesmo que ele fosse um anel do selo de Deus, seria desprezado por causa dos pecados que praticou. Zedequias reinou depois de Jeoaquim, porém morreu antes dele. Jeoaquim foi o último rei da linhagem de Davi a sentar-se no trono de Judá. Teve 7 filhos, mas nenhum foi rei. O neto de Jeoaquim, Zorobabel, governou Jerusalém depois que o povo retornou do exílio babilônico. Porém foi apenas um governador, não um rei. Jeremias 23 Aqueles que deviam conduzir Israel ao caminho de Deus foram responsabilizados pela situação difícil da nação, por esta razão, Deus decretou um juízo severo contra eles. Os líderes são responsáveis pelos que estão confiados aos seus cuidados. Quem Deus colocou aos seus cuidados? Lembre-se de que você é responsável, diante de Deus, por quem influencia e lidera. Jeremias contrastou os líderes corruptos da época com o Messias, o rei perfeito, que viria da linhagem de Davi para reinar sobre Israel. O rei é chamado de renovo justo porque brotaria da dinastia de Davi. O renovo teria as características do próprio Deus. Como ele, seria justo. Como a nação se tornou tão corrupta? O principal fator foram as profecias mentirosas. Os falsos profetas tinham um público grande e entusiasta, eram muito populares porque faziam o povo acreditar que tudo estava bem. Em contraste, a mensagem de Deus que Jeremias pregou era impopular porque mostrava como os judeus eram maus. Há 4 características, que precisamos observar até hoje, que denunciam os falsos profetas. Pode parecer que os falsos profetas transmitem a mensagem de Deus, porém, 1. Eles não vivem de acordo com a palavra de Deus, 2. Diluem o evangelho, a fim de torná-lo mais saboroso, 3. Encorajam seus ouvintes, frequentemente de forma sutil, a desobedecerem a Deus, e, 4. Tendem a ser arrogantes e servir a seus interesses, falando conforme a expectativa de seu público, em vez de serem fiéis à palavra de Deus. Sodoma e Gomorra eram cidades pecadoras que foram destruídas por Deus. Na Bíblia, estas cidades simbolizam o comportamento extremamente depravado e pecaminoso e a rebelião contra Deus. A frase no fim dos dias, entendereis isso claramente significa que, quando Jerusalém caísse, as pessoas contemplariam a verdade das profecias de Jeremias.
Os verdadeiros e os falsos profetas são tão diferentes quanto a palha é do trigo. A palha é inútil como alimento, não pode ser comparada ao nutritivo trigo. Compartilhar o Evangelho é uma grande responsabilidade, porque o modo como o apresentamos e vivemos encoraja as pessoas a aceitá-lo ou rejeitá-lo. Seja em um púlpito, uma classe ou no convívio com a família e os amigos, devemos transmitir a palavra e viver de acordo com a orientação de Deus. Ao partilhar o Evangelho com amigos e vizinhos, estes procurarão evidências da efetividade dele em sua vida. Eles permitirão que a palavra os transforme, se virem esta mudança em sua vida. Se você prega o Evangelho, certifique-se de que também está vivendo de acordo. O povo escarneceu de Jeremias, dizendo sarcasticamente: qual é o peso do Senhor? Parecia que Jeremias não trazia da parte de Deus nada além de tristes notícias de condenação. Mas falava a verdade. Se o povo tivesse aceito a mensagem, teria se arrependido e voltado para Deus. Por não desejarem fazê-lo, rejeitaram a palavra de Jeremias. Você já rejeitou uma mensagem ou riu dela, porque exigia que você mudasse seus modos. Antes de despedir alguém que traz notícias tristes, pondere cuidadosamente a situação. Jeremias 24. Em 597 a.C., Joaquim foi levado cativo para a Babilônia, e Zedequias se tornou rei. Os oficiais reais eram frequentemente exilados para evitar que pudessem exercer poder e dar início a uma rebelião. Os habilidosos artesãos foram levados, porque eram valiosos para o programa de construção da Babilônia. Temos neste capítulo uma explicação dos dois caminhos apresentados em Jeremias 21, o caminho da vida e o caminho da morte. A explicação é apresentada na figura de duas cestas de figos, uma cesta de figos bons e uma cesta de figos ruins. Pode-se esperar qualquer bênção de Deus se primeiro se humilhar. Devemos primeiro reconhecer que merecemos o julgamento, então receberemos a bênção. O juiz que condena então se torna o doador de bênçãos. A visão dos dois cestos de figos. O Senhor chama a atenção de Jeremias para dois cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. O fato de serem colocados diante do templo faz com que essas cestas sejam uma reminiscência da cesta de primícias. Essa cesta é colocada pelo sacerdote diante do altar. Não há menção a isso aqui. É a época em que ocorreu a primeira deportação para o exílio. Nabucodonosor levou cativos os líderes, deixando o povo sem liderança. Ele também levou cativos os artesãos e ferreiros de Jerusalém e os trouxe para a Babilônia, de modo que o povo também não tem pessoas que lhes forneçam meios de defesa e armas. Dizem-nos o conteúdo de ambas as cestas de figos. Em uma cesta há figos muito bons. Esses figos bons são como figos maduros, que são figos para serem oferecidos ao Senhor como primícias. Eles são bons para comer. O Senhor diz deles: um figo maduro que desejo. Na outra cesta estão figos muito ruins, tão ruins que não podem ser comidos. A má qualidade é enfaticamente mencionada. Então o Senhor pergunta a Jeremias o que ele vê. Jeremias deve dizer com precisão o que vê para que o Senhor também possa esclarecer o significado para ele. Sua resposta é que ele vê figos e também que há uma grande diferença entre eles. Ele os descreve exatamente como são descritos no versículo anterior. Isso mostra que ele os vê como o Senhor os vê. Os figos frescos e maduros representavam os que seguiriam em exílio para a Babilônia, não porque o castigo era bom, mas porque o coração deles responderia a Deus. O Senhor os preservaria e os traria de volta para Israel. Os figos estragados representavam os que permaneceriam em Judá ou fugiriam para o Egito. Provavelmente estes judeus devem arrogantemente ter acreditado que Israel ou o Egito eram as melhores opções, mas não eram. Deus usaria o cativeiro para converter os exilados. Podemos presumir que somos abençoados quando a vida está tranquila, e amaldiçoados quando não há bonança. Mas a dificuldade é uma bênção se permitirmos que Deus a use para nos fortalecer, e a prosperidade será uma maldição se nos levar para longe do Senhor.
Se você estiver enfrentando dificuldades, peça a Deus para ajudá-lo e para fortalecê-lo. Se tudo está bem, peça a Deus para que o oriente a usar sua prosperidade para a glória dele. Os exilados na Babilônia foram cuidados pelo Senhor. Embora tivessem sido levados para uma terra estrangeira, não foram escravizados. Eles tinham casas, família, negócios. Alguns, como Daniel, alcançaram até posições elevadas no governo.